É a Thaís Delarete. Thaís é psicóloga, analista do comportamento com mais de 20 anos de experiência. Pós-graduada em IDEA, com ênfase em saúde mental e ABA. Atuou, inclusive, em atendimentos domiciliares nos Estados Unidos. O tema da palestra da Thaís é Diagnóstico Diferencial, TEA e outros transtornos. Com vocês, Thaís Delarete. Boa noite. Bom dia a todos. Não vou me apresentar porque já me adiantou a minha parte. Estou muito feliz com o convite da Aspas. A gente acompanhou, eu e Silvana, né? A gente acompanhou o surgimento da Aspas e foi muito, assim, emocionante para nós observar o crescimento, né? Tá bom, gente. Foi muito interessante, muito emocionante acompanhar esse crescimento, né, da Axis. Eu lembro até hoje, o primeiro evento que teve, no dia 2 de abril, foi lá na Praça da Biquinha, com pouquíssimas pessoas, né? Como que está hoje, né? Então, assim, a gente sente, fizemos parte, né, desse início, o nosso Pedro, né, que é atendido por nós lá no NETA, né, começou pequenininho e hoje é um rapaz aí, a gente vê a evolução, a gente também fica muito orgulhosa, né? Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade e espero poder contribuir com um pouquinho desse meu conhecimento aqui hoje, tá? E também eu estou dando agora supervisão lá na ACES, eu estou um pouquinho mais ativa, então também estou ajudando lá na parte de supervisão dos estagiários, ok? Então, vamos lá? Bom, antes de começar, né, falar sobre esse tema, que é muito importante, a gente sabe que o transtorno, né, do espectro autista, na hora de você fazer o diagnóstico, não é tão simples assim, né? Então, principalmente porque a gente sabe que o TEA, outros transtornos apresentam algumas características comuns que dificultam na hora de fazer o diagnóstico, principalmente para aqueles que não têm muita experiência. Então, por isso que fechar a hipótese diagnóstica não é tão simples, é muito sério. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai ali fazer aquela investigação, aquela avaliação, seguir todos os critérios ali diagnósticos daquele quadro, tá? Então, por isso que é muito importante, é muito sério, né? A gente vê hoje, assim, infelizmente, né, profissionais não tão capacitados, liderando diagnóstico aí a próprio direito, né? Sem critério, sem seguir ali a observação clínica, então isso é muito sério, tá? Bom, são os dois de baixo. isso. Então, aqui, como ela já falou, né? A minha experiência ali, eu comecei com interesse na arte, tá? Onde eu conheci uma das palestrantes que vai, né, à tarde, falar da experiência, que é a Silvana. Então, a internação na artia, ela traz, assim, traz muito ensinamento. Eu falo, quem começou com essa faixa etária de adultos, casos de nível 3, é um ensinamento assim, que definiu ali, eu quero continuar com aquele público ou não. Então, assim, a nossa experiência foi com intervenção tardia e foi uma escola. Falo que foi uma experiência, né? Eu aprendi com a equipe, aprendi com a Silvana, com os funcionários lá daquele espaço. Então, foi uma escola que definiu a minha carreira, o que eu queria fazer a partir dali. Porque, na época, na minha graduação, autismo, eu vi só assim, citou, né? Autismo, só ouvi falar, a minha formação é análise do comportamento desde a graduação, mas o autismo mesmo, eu vi estudar o movimento de psiquiatria, o DSM-4, né, 3, na época acabou. A experiência foi quando eu comecei a trabalhar nesse espaço com a intervenção tardia.
tá? E essa experiência nos Estados Unidos, só para contextualizar, era com um adolescente na época, e autista, e lá eu acompanhei um pouquinho das diferenças, né, que tem no Brasil, que é lógico que são muitas, né, toda a estrutura que eles têm de inclusão, de tratamento a oferecer. Então, assim, a família tinha recebido do Estado, né, uma indenização porque o rapaz não foi alfabetizado. Então, assim, com essa indenização, a família pagava a mão de obra para trabalhar com esse rapaz. Então, assim, a infraestrutura é bem diferente. Então, a gente tem um longo caminho ainda para percorrer. Tá? Então, para a gente começar aqui, como eu falei com vocês, né, o diagnóstico não só do autismo, mas de outros transtornos, muitas vezes se confundem por essa semelhança para algumas características em comum, tá? E o autismo, como a gente sabe, tem as comorbidades, né? Então, assim, geralmente é TDAH, muitos têm TDAH, tem DI, então é importante a gente saber diferenciar, né? Quer dizer que todos têm TDAH, vai ter autismo e vice-versa. Então, por isso é importante a gente saber os critérios diagnósticos de cada quadro. Ok? Eu vou falar um pouco, né, desses transtornos, né? Vou falar exaustivamente, porque são muitas, né, características de cada um. Então, vou falar um pouco e a parte ali que diferencia de cada quadro, né, de cada transtorno em relação ao tempo, tá? Então, né, só para vocês estão carecas de saber, mas eu acho interessante, né, falar um pouquinho do TEA, né? E quais são as características principais, né? Eu coloquei aqui, alterações persistentes. Por que persistentes? Frequentes em quaisquer ambientes, aquela pessoa com hipótese ou já diagnosticada com autismo tem que ter ali prejuízos na comunicação funcional, da interação, né? Então, ali, né, o que isso inclui? Reciprocidade, né, alternância ali na conversa, ele é ouvinte, outra hora ele fala, né, ter esse jogo que a gente já tem, né, de trocar ali, uma hora eu estou escutando, outra hora eu estou falando, mudar de assunto, né? Então, tem características ali, listadas, vocês encontram no DSM-5, que é o Manual Diagnóstico, que pessoas, né, com TEA vão apresentar, tá? E contato visual também, nós sabe manter uma conversação, manter o contato olhando em direção da outra pessoa. Então, a gente precisa observar essas características, que muitas vezes, como eu falei com vocês, pode passar despercebido. Né? Ah, mas fulano é tímido, né? A gente fala isso na nossa experiência prática, muitas vezes ali, os pais, né? A gente sabe que tem muita informação hoje na internet, e às vezes bate o desespero, ah, mas ele não olha, ele fica quieto no canto, ah, é autismo. Né? Então, a gente, não é só isso, né? Não é tão simples assim. Às vezes a criança é tímida, né? Mas ela consegue se comunicar, ela consegue interagir de uma maneira funcional, tá? Outra, né, característica que também ali, a gente observa, né, são o que a gente fala de padrões de comportamento prescritos e repetitivos, né? Que são as estereotipias, que são ali movimentos físicos, né, repetitivos, foco, interesse no assunto e só fica naquele assunto, interesse por sino, interesse, né, por dinossauro. A criança não muda, né, daquele assunto, se tenta mudar. Ela tem ali né, ela começa a ficar agitada, né, não é mudar de assuntos assim, ah, não, eu gosto de alguém, depois eu gosto, não. A criança, o indivíduo fica só naquele assunto e a gente não consegue mudar, tá? Como eu falei com vocês, estereotipias, né, motoras, fica balançando, o flap também a gente observa, ah, mas a gente também às vezes tem, né, ali
vamos dizer, uma estereotipia, mas não é persistente. Isso a gente tem que ter cuidado. Né? A gente às vezes enrola o cabelo, fica balançando um pouquinho a perna, às vezes balança o tronco, mas ali, muitas vezes é regular, aqui na regulação sensorial, que a gente também às vezes faz, né? Mediante a situações de estresse, mas o autista persiste. Né? É o inteiro, às vezes é difícil você trazer, né? Tá ali naquela estereotipia. Então, é bem assim, é bem característico, tá? Então, essas são as duas características principais que a gente observa no diagnóstico de parotéia. Como eu falei com vocês, cada um tem uma lista, né? Então, a publicação de interação social tem uma lista ali e padrões de comportamentos restritos e repetitivos também tem uma lista de exemplos que vocês encontram no DSM-5, no compêndio psiquiátrico, tá? Uma coisa que eu falo para quem está começando na área, né, estudante de psicologia, que formou, estudem o DSM-5, estudem o compêndio psiquiátrico, porque o diagnóstico ali, a gente segue cada escrito. Alguns testes psicológicos, né, avaliação para rastreio de autismo, são feitos baseados nesses manuais. Então, é importante que vocês estudem, né? Quem está na área há pouco tempo, estudem, porque está ali, é o nosso guia, né? Então, é importante vocês olharem, sempre consultar, em caso de dúvida, né? Mas é sempre seguir para descer, ok? Bom, o início, né? Agora, a etiologia. A gente sabe, né, que a pessoa nasce autista, né? Não fica autista, não pega autismo, né? Isso é uma certeza que a gente tem, né? A pessoa ali nasce autista. Isso aí também depende muito da prática do profissional. Mas, ali, a partir dos 3 anos, né? Começa, 2 anos, mas em bebê a gente já não pega ali algumas características. Por exemplo, você, a mãe pega a criança para amamentar, a criança não se alinha, né? São características muito sutis que para os pais passam a ser percebido, e é perfeitamente normal, porque é bem sutil ali algumas características que vão aparecendo, tá? Eu já observo, já vejo bebê. Então, muitas vezes, a depender do nível, né, pode passar somente a gente falar de nível 1, ou antes vamos falar da série, né, passava mais de 60 níveis. A gente sabe que o nível 1, muitas vezes, o diagnóstico é tardio, né, na maioria das vezes. Então, passa despercebido, tá? Então, por isso que eles podem ser mascarados, mas tá lá, né, compete a profissional ali, com experiência, observar, né, fazer observação clínica das características que estão lá presentes, tá? Também, né, os fatores ambientais genéticos. A gente sabe que tem um forte componente genético no autismo, né, tem pesquisas aí sendo conduzidas, e fatores ambientais. A gente tem que ter também outro cuidado, a gente está ouvindo aí nas noticiadas, não sei se vocês estão acompanhando, eu acho que o secretário de Saúde dos Estados Unidos falou que está tendo uma epidemia de autismo, como se autismo fosse doença, né, gente? Então, assim, aí já vai abrir margem para quê? Para vacina, para não vacinar. Então, é um retrocesso, se a gente não combater, vai voltar tudo de novo. Né? Então, assim, quando eu escutei essa notícia, meu Deus, né? Epidemia de autismo. Então, assim, tem aquela pesquisa também de 1 em cada 36, né? São autistas, né? Também tem pesquisa. Eu acho que, assim, a gente precisa ter cautela, né? Esperar outras pesquisas, né? Senão, tá aumentando, é epidemia mesmo. Aí começa uma chuva de desinformação e aí, né, o trabalho que a gente tem feito de conscientização começa a se perder, tá? Então, é muito critério no que a gente estuda, que a gente filtra de informação de internet, tá? Então, essa parte, né, do autismo. As comorbidades, né? A gente sabe que comorbidades são outros quadros que
estão juntos com o autismo. A gente observa, a maioria dos casos chega a 60%, a 70% existem comorbidades, tá? Com autismo. É relativamente comum. Transtorno de linguagem, né? Então, assim, a gente sabe que teve déficits, né? Na linguagem, na prosódia, né? Na entonação. Então, tem esse quadro também. Dificuldades específicas de linguagem, seja a linguagem formal, a linguagem expressiva também, né? Quando entra ali na escola, isso fica mais evidente, então a gente consegue observar esse transtorno também. O transtorno de desenvolvimento intelectual, que é ali, até bem escrito, entre 30% a 50%, a gente observa, né, a presença desse transtorno, mas depois eu vou explicar um pouquinho mais detalhado para vocês. Transtornos de ansiedade, de sono, depressão, a gente observa muito naqueles quadros de nível 1, né? Nível 1, pelo isolamento, por essa dificuldade de interação. Muitos desenvolvem transtorno de depressão, né? Depressivo. E, mais uma vez, ressaltando, né, que o diagnóstico, né, de TEA, a gente tem que observar, mesmo se é um diagnóstico tardio, que houve prejuízos ali ao longo da vida daquela pessoa, né? Então, ela teve dificuldade desde a infância até a vida adulta, mesmo sendo de nível 1, ela teve dificuldades, né, ao longo da vida, grandes prejuízos. Então, por isso, é importante a gente ressaltar essa questão desses prejuízos persistentes, tá? Ao longo da vida daquela pessoa, ela vai ter dificuldades, tá? Um transtorno que a gente vê com uma relativa frequência, né? É o TDAH, o TDA e o TDAH, né? Que é transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade. Nesse transtorno, as características principais: desatenção, né? Hiperatividade, impulsividade ou ambos. Por que eu estou falando isso? Porque lá nos critérios diagnósticos para esse transtorno, pode ser que a pessoa tenha transtorno, né, de déficit de atenção, ou hiperatividade, né, ou os três juntos, tá? Não necessariamente a pessoa vai ter o quadro, vamos dizer assim, quadro completo. Então, por isso está bem escrito, né, em relação aos sintomas, ok? Esse transtorno afeta ambos gêneros, mas é mais comum em meninos, tá? E ele geralmente começa antes dos 12 anos, né? Ali, né? Está chegando na adolescência, antes, né? De chegar na adolescência, e tem ali o componente de 75% de hereditariedade, tá? Então, é um quadro, é um transtorno relativamente comum, né? Com o autismo, muitos apresentam esse quadro, e hoje a gente também está observando um crescimento, né? Diagnóstico para esse transtorno, mas, mais uma vez, não é só em relação ao autismo, não. Precisa ter prejuízos persistentes em todos os ambientes, tá? Então, isso aí, a gente, quando faz a avaliação, tem que estar bem ali, observar diferentes ambientes, qualquer diagnóstico de quaisquer transtornos, tá? Por isso não é tão simples fechar o diagnóstico e é muito sério, tá? A gente tem que ter muito cuidado. Quais aqui as diferenças, né? Do autismo e
o TDAH, o TDA ou o TDAH. Quando a gente sabe que a pessoa que tem, né, que é diagnosticada com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, muitas vezes tem dificuldade de interação, né, porque é uma criança que não para quieta, né, é uma criança que agita a turma toda, então muitas vezes, no ambiente escolar, né, o colega não quer chegar perto dela, né, se afasta, ele não tem essa dificuldade de fazer amizade, porque é uma criança que agita a turma, né? Então, lógico, vai ter prejuízo na interação social, mas é uma criança que tem uma comunicação, né? Ela apresenta uma comunicação funcional. Ela consegue, por exemplo, identificar ali comunicação não vocal, por exemplo, através de gestos, pistas faciais, ela consegue identificar ali se uma pessoa não gostou, né? Então faz uma feição diferente. E muitas vezes o autista não consegue, tem dificuldade. Então, por mais que afete a interação social desse transtorno, a comunicação não é prejudicada, né? Aquela criança, aquele indivíduo tem ali consegue se comunicar, consegue se expressar, que é ao contrário ali, muitas vezes do autismo, né? Tem esse prejuízo. Também, né? E esse segundo ponto confunde muito na hora do diagnóstico, que não se observa a rigidez, que muitas vezes a gente observa no autismo, né? Então, tem ali rotina, hábitos que no TDAH não tem, né? Não tem aquela rigidez que a gente observa nos quadros de autismo. E também essa agitação motora do transtorno, né, de hiperatividade, ela é sem padrão, né? Muitas vezes, sim, tem autistas que têm TDAH, né, que tem essa comorbidade, mas se a pessoa só tem um quadro de TDAH, ela tem aquela agitação, mas não é aquele padrão, não é padronizado, não tem aqueles mesmos movimentos, aquela estereotipia, né? Não tem aquele comportamento ali, o mesmo que a gente observa nos quadros de TEA. Então, especialmente o terceiro ali, pode gerar um pouco de dúvida em relação aos dois transtornos, né? Então, por isso que é importante a gente observar. Porque esses transtornos do neurodesenvolvimento, se vocês observarem, trazem prejuízo na interação, né? É uma pessoa que não consegue seguir regras, né? Que tem dificuldades ali, mas que, né, a dificuldade de interação é presente em todos os transtornos. Então, é preciso observar isso também, tá? Outro transtorno que é comum a gente encontrar ali, junto com o quadro de autismo, é o que a gente chama de transtornos da comunicação ou TDIs, né? E como o próprio transtorno fala, é uma dificuldade comunicativa, né? Problemas na fala, linguagens incompatíveis com a faixa etária, tá? Então, tem esse transtorno, que é relativamente comum também estar junto com o autismo, tá? A sua origem é multifatorial, né? Então, inclui tanto os fatores genéticos quanto ambientais, tá? E começa ali no início da fala. A criança está ali para começar a falar entre 2 anos e meio, começa a subir as palavras, 2 anos, e ela não fala de acordo com o que uma criança típica ali, daquela faixa etária, deveria estar falando. Tá? É lógico que quando está nessa faixa etária, a gente pensa um monte de coisa, né? A gente está tudo quanto é lado, né? Autismo, transtorno de comunicação da fala, né, da transtorno de comunicação, né? Então a gente tem que fazer uma investigação bem detalhada ali pela faixa etária, tá?
O transtorno, né, TDI ou DI, né, deficiência intelectual, também é um quadro que a gente observa, é uma comorbidade presente. E quais são as características que a gente observa? Né, que são aquelas limitações nas funções cognitivas, né, intelectuais e adaptativas. Essas habilidades adaptativas, quando a gente fala de TI, a gente pensa muitas vezes em QI, né? QI, né, coeficiente de inteligência, sempre está atrelado. E a gente tem que ter cuidado, porque não é somente o QI que a gente se baseia. Isso está bem aqui identificado, que a gente leva em consideração quando a pessoa tem ali esse quadro, né, esse transtorno UDI, em relação a funções adaptativas, tá? Não é somente a parte cognitiva, mas é adaptativa, tá? Então, isso é muito importante quando a gente fala em DI, tá? E também, no início do desenvolvimento, é lógico que tem quadros ali, a gente fala que é um quadro adquirido, então a pessoa sofreu acidente, teve uma lesão cerebral e ela teve esse quadro de DI, né? E tem aqueles casos que a pessoa, ali, por alguma questão na gravidez ou no nascimento, ela já nasce com esse quadro, tá? Então, é sempre pensar, não necessariamente no score de TI, tá? Isso aí gera polêmica, muitos ainda se atêm a esse valor, mas não somente isso, tá? Então, porque os níveis de gravidade e apoio não se baseiam nesse score, mas o quanto que aquele sujeito consegue se adaptar no ambiente, né? Não é só inteligência cognitiva, inteligência formal, mas como ela se vira no dia a dia, né? Então, isso também a gente tem que observar em relação a esse quadro, tá? Tanto que eu até fiz essa citação que a gente encontra lá no DSM-5 edição revisada, né? E é muito comum o quadro de junto com o TEA, e que sua investigação pode ser complicada por déficits sociocomunicacionais, comportamentais, inerentes ao TEA. Então, as características do TEA, né, as características que eu citei para vocês ali no início, podem também se confundir com esse quadro de DI. Então, pode tornar a investigação ali um pouco mais complexa, tá? Uma investigação adequada da função intelectual é fundamental, com a reavaliação ao longo do período de desenvolvimento, uma vez que scores de QI no TEA podem ser estáveis, particularmente da infância. Então, esse score pode mudar, né? Por isso, mais uma vez, a gente não se baseia somente no TI, tá? Então, a gente não usa o TI, mas é a funcionalidade daquele sujeito, né, ali, de acordo com a faixa etária, se ele está apresentando respostas de acordo com a faixa etária. Tá? Então, isso é muito importante, mas é um quadro relativamente comum que a gente observa em autismo, ok? Bom, outro transtorno, né, que também está um pouquinho, não vamos dizer, está em evidência, né? É o TOD, ou transtorno positivo desafiador. Então, assim, a gente vê muitas crianças sendo diagnosticadas com esse transtorno, muitas crianças pequenas tomando medicação, muitas vezes ali, a gente sabe, né? Lógico, vou falar pela minha abordagem, é comportamental, né? Então, assim, é manejo de respostas inadequadas daquele indivíduo. Então, a gente também, mais uma vez, precisa ter cuidado, porque a gente está com, né, uma sociedade altamente medicada, né? Medicando cada vez mais novo, né? As nossas crianças, que muitas vezes não têm a necessidade, ok? Então, o TOD, né? Quais são as características, né, que a gente observa nesse transtorno? A alteração de humor, né? Humor instável, irritabilidade também instável, tá?
um comportamento desafiador, questiona tudo, adultos, né, principalmente adultos, questionam, tem ali uma índole vingativa, tá? Então, a gente observa esse questionamento principalmente com adultos. E esse transtorno, né, ele, lógico, começa em casa, né, observa primeiro em casa, a criança questiona, desafia os pais a todo momento, né, então tem essa questão de sempre estar revidando, não aceita ali, o que os pais pedem em todo momento, e quando entra na escola, esse padrão também se mantém, tá? Ali, a duração, né? Então, é observável, quando a gente está, né, esses quadros especificamente, pelo menos 6 meses dessas respostas, dessas características que eu falei com vocês, causando sofrimento, prejuízo significativo. Porque eu falei com vocês, é inerente a todos os transtornos, tá? Pelo menos 6 meses com prejuízo significativo na vida daquela pessoa e dos familiares, né, das pessoas que convivem com aquela pessoa, com aquela criança, tá? O início, né, idade pré-escolar ali, e intensifica na adolescência, né? Os hormônios ali ajudam nessa hora, e intensifica ali esses sintomas, essas características, tá? Bom, né, a etiologia desse transtorno. Como eu falei com vocês, né, na minha abordagem, eu sou analista de comportamento, então, né, são respostas que aquele indivíduo apresenta no ambiente que são reforçadas, né? São assim, de outra maneira, reforçadas. Ele consegue, ele tem ali benefícios com aquela resposta, com aquelas respostas inadequadas, ele aprende apresentando aquelas respostas e vai conseguir o que ele quer. Tá? Então, basicamente, falando bem basicamente, que seria essa visão minimalista, tá? Baixa tolerância à frustração, então uma criança que não aceita o não, que quer tudo para ontem, né? Que não aceita esperar, espera um pouco, que quer imediatista, né? A gente vê isso muito hoje, né? Que é para ontem. Se a gente não dá, a criança tem explosões ali de raiva, que muitas vezes nem dá para controlar, tá? É preciso fazer, né? Essa avaliação contínua, né? A avaliação que a gente chama de avaliação funcional, daquele repertório, do que aquela criança, que está mantendo aquela criança apresentar aquela resposta. É porque ela não quer fazer uma tarefa, ela apresenta aquela resposta, ou porque ela quer o celular, ela apresenta aquela resposta, ou para chamar a atenção, né, dos pais, ela vai apresentar aquela resposta. Então, a gente precisa fazer a avaliação ali contínua. O que mantém, né? E a partir dali a gente vai fazendo, montando as intervenções específicas para aquela criança, para aquele adolescente. E né, a intervenção buscar estratégias, né, de acordo ali com a nossa linha, né, com a nossa ciência, vamos dizer assim, né, a análise de comportamento, que ela traz para a gente fazer as intervenções adequadas, ok? Bom, aqui é só para, né, vamos dizer, um resumo, né, desse diagnóstico inicial do TOD, né, quais as diferenças entre esses transtornos, tá? Então, por exemplo, né, uma criança que tem o TOD, né, não vai ter déficits na comunicação. Sim, vai ter prejuízo na interação social, vai, e uma criança chegar perto dessa criança que bate em todo mundo, não aceita não, então a tendência é as pessoas se afastarem, mas ela não apresenta déficit de comunicação, tá? Transtorno da conduta, que o TOD, né, muitas vezes é considerado como um transtorno da conduta, mas o transtorno da conduta são respostas muito mais graves. A pessoa maltrata animais, mata, né, cachorro, mata gatinho, mata animais de estimação. Então, são respostas muito mais graves, tá? Em relação ao TOD. O TDAH
A gente sabe, muitas vezes, não tem aquela resposta de atenção sustentada, né? E ou dificuldade que eu vou dizer quieto, que não é o caso do Todd, tá? Ele não quer sentar porque ele não quer fazer a tarefa, né? Muitas vezes, quem tem TDAH não aguenta ficar sentado, né? Não tem dificuldade de permanecer sentado. No Todd, não, porque não quer fazer tarefa e não senta, tá? Então, não é necessariamente, ele não tem respostas de atenção sustentável. E o transtorno da linguagem, né? Muitas vezes vem de uma condição, por exemplo, perda auditiva, que eu falei com vocês antes. Então, a pessoa tem uma alteração da linguagem. O TOD não necessariamente quer dizer que tem uma alteração da linguagem, tá? Mesmo esse comportamento desafiador. Eu não quero fazer, eu não quero seguir regras, e por aí vai. Mas não tem alteração na compreensão, né? No entender e na linguagem, ok? Bom, a esquizofrenia não é um transtorno do neurodesenvolvimento, mas eu achei interessante incluir, porque ele está lá descrito no DSM-5 como um transtorno, como um diagnóstico diferencial, tá? A gente sabe que a esquizofrenia, a pessoa nasce com esse quadro, mas ela vai apresentar ali, vai ter, vamos dizer, inclusão, né, do quadro, geralmente a partir dos 17, 18 anos, tá? Esquizofrenia precoce é muito rara. E quais são as características principais que a gente encontra? Delírios e alucinações. A pessoa fala que ela vê, ela está vendo. Ela fala que ela escuta mesmo, tá? Então, isso é uma característica marcante, né, do quadro de esquizofrenia, tá? E disfunção, lógico, a disfunção social profissional. A pessoa com esse quadro, ela vai ter prejuízos, né? Para procurar emprego, para ter amizades. Então, geralmente, uma pessoa reclusa, que não vai querer sair de casa, que não vai se interagir de maneira adequada. Mas é diferente do quadro de autismo. Não é porque ela não tem as habilidades sociais, ela tem, mas devido a essas características, ela não quer sair, né? Porque ali às vezes está descontrolado, né? Não tem ajuste de medicação, então ela fica em casa. Ela não quer sair, né? Então, isso interfere em todos, né? Em toda a vida daquela pessoa. E o autismo, a gente sabe, o autismo não tem delírio, não tem alucinação, né? Então, a parte de esquizofrenia tem essa contribuição genética fortíssima, tá? E eleva ainda mais, né, no risco daquela pessoa ter, né? A pessoa nasce ali com aquela predisposição para esquizofrenia. Vai ter um momento ali, que geralmente é o momento de tem ali, acontece uma situação inesperada, de pressão no ambiente, né? E ela desenvolve, apresenta as características, tá? Da esquizofrenia. Como eu falei com vocês, é muito raro em crianças abaixo de 5 anos, de 5 anos, tá? Geralmente é 16 para 17 que a gente observa, né? Mas a pessoa tem um desenvolvimento normal, linguagem, né? Uma linguagem funcional, né? Comunicação funcional, ela consegue frequentar uma escola, né? Consegue se formar no ensino médio, então ela consegue ali as etapas, né? Antes de começar a apresentar as características, né? Da esquizofrenia. E assim, é isso. E aqui, né? Isso eu fui falando ao longo, né? Da palestra. Então, a gente, mais uma vez, né, a gente tem que fazer uma avaliação abrangente, isso referente a quaisquer transtornos, tá? Então, considerar
o ambiente, se aquela pessoa apresenta aquelas características em todos os outros ambientes. Não tem isso. Ah, é uma pessoa que apresenta lá o TOD só em casa, mas apresenta na escola. Apresenta só na terapia, não. Ela vai apresentar aquelas respostas descritas dos critérios diagnósticos em todos os ambientes. Assim como autismo, assim como esquizofrenia, transtorno da comunicação e por aí vai, tá? Também é preciso, né, fazer esse diagnóstico bem objetivo, bem preciso, porque quando a gente faz o diagnóstico preciso, a gente já consegue delinear a intervenção. A depender do transtorno, a intervenção é diferente. Por exemplo, esquizofrenia, lógico, tem que ter manejo comportamental, ensinar habilidades sociais, mas tem a parte medicamentosa. Né? A gente sabe que se não tiver ali certinho medicação, dosagem, a pessoa altera, apresenta ali, né, delírios, então tem medicação associada para o quadro de esquizofrenia, tá? A intervenção, né, independente do transtorno, tem que ser personalizada, né, pessoal não transferível, específica para aquele indivíduo. Então, faz o diagnóstico correto, já começa a elaborar estratégias ali de intervenção específicas para aquele indivíduo. Tá? Isso a gente não é um livro de receita. E também a gente precisa avaliar continuamente aquela intervenção. Está dando certo? Está dando certo? O que eu preciso fazer? Por isso que o pontapé inicial é o diagnóstico. Então, eu preciso ali fazer aquele diagnóstico correto e já direcionar. Outra coisa que é muito importante, você sabe que tem testes psicológicos, testes de rastreio, mas são ferramentas que vão corroborar com a minha observação, o que vale a observação do profissional. Então, muitas vezes tem ali um teste de rastreio que dá lá para o autismo, mas quando a gente observa, né? Como assim? Não está batendo, né? Muitas vezes nem assim. As pessoas, às vezes os pais, né, às vezes têm essa dificuldade, que é perfeitamente normal, gente, que eu falei, é muita informação, né? Então a gente fica perdido, né? Os pais ficam perdidos. Para onde que eu olho? Então, mas quando a gente observa ali na prática clínica, não apresenta aquelas duas características principais do autismo que eu falei, né? Comunicação e padrões repetitivos. Não apresenta, então, vamos ver se é outro transtorno? Pode ser que seja outro transtorno. Vamos investigar, porque alguma coisa não está batendo. Vamos ver para outro diagnóstico, para outro transtorno, tá? Então, isso também é muito importante, né? Precisa, né? Isso aí também, o prejuízo significativo no dia a dia daquela pessoa. Então, ali, né? Se é um diagnóstico tardio, se é a pessoa mais velha, teve prejuízo ali na infância, você lembra? Sim, então isso é importante, tá, gente? Prejuízo persistente e significativo desde o início da vida, tá? Outra questão, né, características persistentes. Ocorrem em quaisquer ambientes, tá? E também, né, o diagnóstico correto direciona para a intervenção mais eficaz, tá? Então, não é tão simples, então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fecha o diagnóstico, ter certeza mesmo. Ah, você sempre tem certeza quando fecha o diagnóstico? Não. Muitas vezes a gente fica e, nossa, não estou conseguindo fechar o diagnóstico, mas precisa de intervenção? Precisa. Né? Então, mais do que 6 meses, a gente faz uma reavaliação? Fazemos. Mas tem alguns déficits observados ali naquela avaliação, então vamos trabalhar naqueles déficits. Isso é importante, tá? Não fica em casa, né? Não está falando de acordo, fica em casa, daqui a 6 meses você volta. Né? Não é assim. Então, a gente precisa fazer intervenções, encaminhar para a fono ou para um profissional ali específico para aquele déficit, mas faz uma reavaliação para o diagnóstico. Tá? Isso aí mudou muito, né? Antigamente, o médico falava assim, volta ter 6 meses, volta ter um ano, né? Não fala, não, tá normal, espera um pouquinho, tá? Né? Isso aí mudou muito, né? Os passos que a gente precisa seguir, né? Diagnóstico precoce, a gente sabe, quanto mais cedo, melhor, né? A janela terapêutica é favorecida quando eu fecho o diagnóstico precoce, tá? Também,
uma intervenção multidisciplinar, tá? Então, diversos profissionais ali são necessários, também treinamento de pais, a gente sabe que muitas vezes a terapia em casa, a terapia no consultório, é ali 1 hora por semana, depende da carga horária. Mas a gente precisa ensinar os pais a manejar essas respostas, a ensinar habilidades ali. A gente começou no consultório, não é o pai e a mãe que era terapeuta, a gente é diferente. Mas eles precisam saber lidar com manejo, fazer manejo de comportamento adequado, né? Identificar e fazer manejo. Isso é imprescindível, tá? Os pais têm que estar inclusos o tempo todo nesse processo. Faz um grande diferencial quando o pai e mãe está junto, tá? Também, uma educação inclusiva, a gente sabe que é difícil, né? Que está assim, né? Encaminhando, gatinhando, mas assim, também envolver os profissionais da escola, treinar os profissionais da escola, né? Trazer a escola para junto, né? Da gente, dos profissionais, porque também a gente sabe que tem a dificuldade lá. A gente muitas vezes cobra, né? Da escola, mas a gente tem que ver o lado da escola. Eles estão, né, muitas vezes perdidos, então eles precisam dessa orientação, né? Não só ali a gente treinar aquela criança, mas treinar a equipe escolar também, né? Auxiliá-los ali o tempo todo, ou seja, intervir em todos os âmbitos daquela criança, aquele indivíduo, ok? Bom, gente, então é isso, então essa referência, tá? De onde, né? Eu tirei, né, para fazer essa pequena palestra. Espero que vocês tenham gostado, que tenha, né, esclarecido algumas coisas. Se for falar desse assunto, gente, é assim, o dia inteiro, né, é bem exaustivo mesmo. Mas aqueles profissionais, né, querem, que estão ali, estudem bastante, gente, estudar, ajudar os pais a filtrar a informação, né? Isso a gente tem que orientar os pais também. Ó, isso aí que tá falando que você viu lá na internet, não tem comprovação científica, não. Né? Então, é orientar os pais e direcioná-los. Ok? Muito obrigada, né? E até uma próxima.